E no bloco MATV 30 anos de hoje, a personalidade que nós vamos focalizar é Luiz Pedro, que em 1985, há 30 anos, já era deputado estadual. Mas ele não foi só deputado estadual por 2 vezes. Ele conseguiu ser também diretor de jornalismo da Difusora, como jornalista. Foi também secretário de comunicação do governo do nosso saudoso Jackson Lago e esteve também desempenhando outras funções, chegando atualmente à função de diretor adjunto de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado. Primeiro nós vamos mostrar Luiz Pedro como ele era em 1985, 30 anos se passaram. Confira. Exclusivismo e sectarismo está prejudicando a relação entre a Frente Liberal e o PMDB. A revelação foi feita por um integrante da bancada do PMDB, deputado Luiz Pedro. Nós achamos que a nível regional deve ser mantida a Aliança Democrática, que é justamente a aliança que fez com que nós tivéssemos o deslocamento para o fundo de cena das pessoas que participaram do regime militar. Mas, ao que se parece, aqui no Maranhão nós estamos encontrando dificuldades para que esta Aliança Democrática continue a progredir, a se constituir. E o que nós vemos é que há setores, tanto no PMDB quanto na Frente Liberal, que defendem o exclusivismo, defendem o isolamento e não a unidade e não a forma de se caminhar juntos. Nós particularmente achamos que essa aliança deva ser mantida, no sentido de que a democracia em nosso país seja de fato cada vez mais consolidada, mas nós estamos encontrando dificuldades agora mesmo nas eleições, na escolha de um candidato a prefeito. Nós achamos que a Frente Liberal e o PMDB deveriam marchar unidos nesse momento. Pois é, nessa época Luiz Pedro era deputado estadual e lutava pela formação de uma aliança democrática que poderia fortalecer mais ainda o seu projeto político. Hoje, conforme já dissemos, o jornalista Luiz Pedro é diretor adjunto de comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão, administração Humberto Coutinho. E disse à reportagem do Maranhão TV, ele foi convidado a assistir como ele era em 1985. E hoje, Luiz Pedro, você que participa do programa de hoje, que tipo de informação você pode dispor, inclusive incluindo o seu tempo como diretor de jornalismo da primeira emissora de televisão do Maranhão, a TV Difusora, e depois a sua experiência como parlamentar e hoje como diretor de comunicação da Assembleia? Boa tarde. Bom, como deputado que fui por 2 vezes, na primeira vez vinculado ao PCdoB, fui o primeiro deputado do PCdoB no Maranhão. A gente lembra que era a época dos grandes conflitos agrários no Maranhão e o meu mandato foi voltado para a defesa dos trabalhadores rurais, para a denúncia da pistolagem, denúncia da grilagem que existia em larga escala em nosso estado. E foi uma época em que a gente vivia ainda sob a ditadura militar. Portanto, eram condições difíceis na oposição, e principalmente numa oposição mais combativa, era uma época difícil para se fazer esse tipo de política. Já na segunda vez, vinculado ao PDT, voltei-me mais para a área de educação, fiz parte da Comissão de Educação durante os 4 anos que passei na Assembleia e fui presidente dessa comissão nesse mesmo período. Então a gente teve oportunidade de mediar conflitos entre os professores e o governo do Estado principalmente. Como secretário, além de secretário de comunicação, eu fui chefe de gabinete de Dr. Jackson Lago quando no governo do Estado. E nós pudemos ver justamente aquele período difícil, período em que o Maranhão tinha conseguido sua libertação
da oligarquia, mas que nós tivemos o retrocesso à medida em que um golpe judicial vitimou o Dr. Jackson Lago e fez com que voltássemos à oposição. Como diretor de jornalismo da TV Difusora, qual a lembrança principal? Bom, naquela época nós tínhamos uma situação meio esdrúxula, porque tínhamos o Dr. William Nagy, que já faleceu, né, que era o diretor-geral, e eu lembro que naquela época nós tivemos, em 89, a primeira eleição direta. E toda a diretoria, com exceção do Dr. William, toda a diretoria torcia pela vitória do Lula, e ele torcia pelo Collor. E justamente ele no final, né, nos deu uma gozada em todos, porque foi o Collor que efetivamente ganhou depois daquela edição do último programa que o Lula fez na televisão. Como diretor adjunto de comunicação aqui na Assembleia hoje, 2015, 30 anos depois de ter sido parlamentar, qual a lembrança e qual o estilo que fica com relação ao seu trabalho daquela época para a época de hoje? Bom, eu originalmente, na minha profissão, é jornalista, então eu me sinto em casa como diretor de comunicação. Fui secretário de comunicação do município de São Luís, fui assessor de comunicação da UFMA, passei pelas redações de diversos jornais, trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, de maneira que eu estou em casa como diretor adjunto de comunicação. E é uma oportunidade de a gente voltar ao convívio com os colegas, né, de ver essa nova geração de jornalistas, de radialistas, de blogueiros que hoje estão fazendo o seu trabalho e que dão uma cobertura assídua, uma cobertura cotidiana aqui na Assembleia. Então, para mim, está sendo uma experiência muito gratificante. Boa sorte. Para todos nós. Muito bem, nós queremos agradecer ao jornalista Luiz Pedro a gentileza de ter participado do nosso programa. Foi um prazer muito grande. Esperamos tê-lo em outras oportunidades.